Meus amigos, a inadimplência no Brasil chegou a um patamar extremamente alarmante, um ponto que já não é mais apenas um dado econômico, isso aqui virou um sintoma social. 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas nesse exato momento. E segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, setembro de 2025, dados recentes, marcou o maior patamar de inadimplência da história do nosso país, com mais de, pasmem, 70 milhões de brasileiros com o nome sujo. Na prática, é como se 1 em cada 3 brasileiros estivessem completamente fora do jogo do crédito, desconectado da engrenagem que movimenta o consumo no nosso país. E quando milhões de pessoas são simplesmente empurradas para fora dessa engrenagem, a economia inteira começa a falhar como se fosse um motor sem combustível. Essa explosão de calotes, ela não aconteceu por acaso. Ela é o retrato de uma economia que tenta respirar sob o peso de um governo completamente irresponsável com as suas contas públicas, irresponsável com a confiança do setor produtivo e principalmente irresponsável com o bolso do trabalhador. As famílias que antes sustentavam a sua vida financeira com crédito e uma pitada de otimismo, agora elas cortam gastos, elas adiam planos e voltam a priorizar o que é puramente essencial. O supérfluo saiu completamente fora da lista e até o básico já está pesando na conta. O reflexo disso tudo já começa a respingar em vários setores da nossa economia, principalmente no comércio, que em setembro de 2025 também registrou o menor nível de confiança em mais de 2 anos. 46% dos varejistas projetaram uma piora na economia. É o maior índice desde julho de 2020, ou seja, em plena pandemia, existia mais otimismo do que agora no governo Lula, cara. As lojas, elas estão vendendo menos, elas estão fechando as suas portas e quem está no balcão da loja está sentindo essa queda no movimento todo santo dia. Do lado industrial, a deterioração é ainda mais clara. O PMI, que é um índice internacional, o índice de gerente de compras da indústria brasileira, caiu de 47,7 pontos em agosto para 46,5 pontos em setembro de 2025, o menor nível em 29 meses. Qualquer número abaixo de 50 pontos significa o quê? Significa retração da atividade e a indústria brasileira está literalmente andando para trás nesse momento. Ou seja, existe uma espiral silenciosa, extremamente negativa em curso no nosso país nesse momento. A inadimplência, ela freia o crédito. O crédito menor derruba o consumo, e o consumo fraco reduz a atividade e a economia volta a empacar. É um ciclo vicioso que não se quebra com narrativas otimistas, se quebra com trabalho, com políticas reais de renda, crédito e produtividade. 3 pilares que hoje caminham em direções completamente opostas no nosso país. E no nosso conteúdo de hoje eu vou trazer todos os desdobramentos disso na nossa economia e como tudo isso impacta diretamente na sua mesa. Pois é, meus amigos, a vida do brasileiro está muito complicada nesse momento, com as pessoas cada vez mais inadimplentes, fazendo dívida e não conseguindo honrar com as suas dívidas. É dívida de cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de casa. As pessoas estão fazendo compra de supermercado e pagando no cartão de crédito e isso está virando uma verdadeira bola de neve. Olha essa matéria que saiu aqui no Infomoney, acabou de sair. A inadimplência sobe a 30,5% em setembro de 2025, o maior patamar da série histórica, diz a Confederação Nacional do Comércio. E olha só que número importante, a proporção de famílias com contas a vencer subiu 79,2% no mês de setembro. E o comprometimento da renda das pessoas com dívidas continuou em patamar extremamente elevado. E essa tem sido a combinação bombástica para cada vez mais pessoas entrarem na inadimplência. A proporção de famílias com contas em atraso subiu a 30,5% em setembro de 2025, o maior patamar da série histórica iniciada em 2010. Ou seja, 1 em cada 3 famílias está com contas em atrasos nesse momento no nosso país. E você sabe muito bem que quando você atrasa uma conta, você vai ter que pagar juros. A que nível de taxa de juros que a gente tem hoje? Isso está destruindo a capacidade das famílias brasileiras pagarem ou honrarem com as suas dívidas. Mas o dado mais importante está aqui, ó. Além disso, houve um recorde de
13% das famílias brasileiras dizendo que não terão condições de pagar as suas dívidas em atraso, ou seja, que permanecerão inadimplentes. E segundo a CNC, a pesquisa aponta um quadro de crescente fragilidade financeira das famílias brasileiras. E outro número extremamente importante é isso aqui, 18% dos consumidores tinham mais da metade dos seus rendimentos comprometidos com dívidas em setembro. Você sabe o que é você receber o seu salário e mais da metade do seu salário vai somente para pagar dívidas antigas e sobra menos da metade para você pagar as suas contas recorrentes do mês. Cara, isso é uma loucura. Olha o que disse o economista da CNC. Esses fatores corroboram que, mesmo com o lado positivo do endividamento considerado um aquecedor das vendas do comércio, a crescente inadimplência evidencia que o movimento é de frenagem dessa dinâmica. O que ele está querendo dizer? Não é de hoje que existe crédito para as pessoas consumirem, só que até o momento a gente conseguiu chegar até aqui dando muito crédito para as pessoas. Só que a partir de agora esse movimento vai ser um movimento o contrário, porque com a inadimplência alta as pessoas perdem crédito e a partir daqui teremos uma queda ainda maior no consumo das famílias do nosso país. O brasileiro tem memória curta e, na verdade, essa explosão de inadimplência não é nenhuma novidade, a gente já passou por isso no passado e foi feio. E foi lá em 2015 e 2016, durante o governo do PT, da Dilma, o país mergulhou numa das piores crises econômicas da sua história recente. Naquela época, o desemprego disparou, a renda despencou e milhões de brasileiros começaram a atrasar a parcela de tudo. Carro, cartão de crédito, empréstimo, financiamento de casa. O crédito que parecia um alívio virou uma verdadeira armadilha. Os bancos, com medo de calote, eles fecharam a torneira e o consumo despencou drasticamente. O comércio, a indústria, serviço, tudo travou. E quando a engrenagem parou de vez, veio um efeito em cadeia, com 12 milhões de pessoas desempregadas e milhões de empresas fechando as portas no nosso país. Foi uma recessão profunda. 2 quedas consecutivas do PIB e o gatilho estava ali, no mesmo lugar que hoje, com endividamento alto, com juros altos, confiança baixa e crédito frágil. E o pior é que esse mesmo roteiro está começando a se repetir nesse exato momento, com juros altos de novo, com o crédito secando de novo e o povo mais uma vez pagando a conta de tudo. Se a gente não encarar o problema agora, meu amigo, esse ciclo vicioso ele volta com força total. E como toda boa crise, como é que ela vem? Ela não vem fazendo muito barulho. Ela vem devagar, ela vem sangrando aos poucos e quem começa a sangrar primeiro é justamente quem tem menos. É o trabalhador e é o pequeno empreendedor. Quer saber a melhor forma de você medir a economia de uma cidade, de um bairro ou de um país? Começa a conversar com os comerciantes. Quando as coisas estão indo muito bem, obviamente eles não vão falar, tá tudo mil maravilha, a gente tá ganhando muito dinheiro. Não, ele vai falar, olha, não, dá pra gente pagar as nossas contas. E quando a situação começa a ir mal, você vê no semblante do comerciante que a coisa tá muito complicada. E você não precisa nem perguntar pra ele, é só ver gente sendo demitida, as portas se fechando, placas de aluga-se por todos os cantos. Essa é a melhor forma de você entender como é que anda a economia de uma cidade. E o índice da confiança do comércio, ele é um índice extremamente importante que mede como os setores produtivos do país estão enxergando o terreno para os próximos anos. E só para você ter uma ideia, durante a pandemia, quando tudo estava fechado, as pessoas estavam morrendo, existia uma grande incerteza do que iria acontecer com a humanidade depois daquela época, os comerciantes brasileiros estavam mais otimistas do que hoje durante o governo Lula. Olha só que loucura. Olha essa matéria que saiu aqui na Isto é Dinheiro. A confiança do comércio cai 5% em um único mês, somente no mês de setembro, e fica ao menor nível desde 2021, revela a Confederação Nacional do Comércio. O índice ficou em 97,2 pontos, que é a zona de insatisfação, que é abaixo dos 100 pontos. Ou seja, 100 pontos, neutro. Acima de 100 pontos, está com uma confiança lá em cima, está confiante. Abaixo de 100 pontos significa desconfiança. Em setembro de 2025, 46% dos varejistas apresentaram uma expectativa de piora da economia. Esse é o maior percentual desde julho de 2020. Lembrando quando estávamos no meio de uma pandemia. Olha o que disse o presidente da CNC. A confiança é um termômetro essencial da atividade econômica e reflete diretamente o humor das famílias. Quando o consumidor se retrai, o empresário também posterga investimentos e o que compromete a geração de empregos. Para reverter esse quadro, é fundamental criar condições que fortaleçam o poder de compra
e estimulem o consumo responsável, devolvendo dinamismo ao comércio e à economia do país. E quando o comércio esfria, a indústria começa a tirar menos pedidos, porque o comércio consome os produtos que vêm da indústria. E nesse momento, a atividade industrial brasileira está em queda livre. Eu trouxe um conteúdo aqui no nosso canal completo com todas as informações da indústria brasileira, mas nessa matéria que saiu aqui na CNN, diz que a indústria brasileira tem a menor contração em mais de 2 anos, agora em setembro de 2025. O índice caiu de 47,7% em agosto para 46,5% em setembro, indo ainda mais abaixo da marca de 50 pontos que separa crescimento de contração, ou seja, 50 pontos significa neutro, acima de 50 pontos significa crescimento, abaixo significa contração. Estamos em 46,5% e só caindo a cada mês que passa. Esse é o índice mais baixo em 29 meses, ou seja, durante a pandemia a indústria produziu mais do que agora. Que loucura, cara. Bom, meus amigos, vamos falar real. A inadimplência no Brasil, ela não caiu do céu, ela não aconteceu do nada. Ela foi construída aos poucos e empurrada goela abaixo de milhões de famílias por um modelo econômico que vive de fingir que tudo está indo muito bem, enquanto o povo está se endividando até o pescoço. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto, juros abusivos que existem no nosso país. A nossa taxa básica de juros ficou travada por muito tempo nos maiores patamares do planeta e isso se espalha por toda a economia. Por quê? Porque o cartão de crédito, o empréstimo pessoal, cara, tudo isso fica muito mais caro e vira uma bomba relógio. Você parcela R$2.000 e quando você vê, você está devendo R$3.500, R$4.000. A dívida cresce muito mais do que o seu salário. E quando o brasileiro atrasa uma parcela, meu amigo, o sistema financeiro ele não perdoa, ele vem com tudo para cima. O segundo ponto é o custo de vida nas alturas e o salário parado. A inflação oficial, que está na casa aí dos 5,5%, meu amigo, não reflete o que acontece na vida real. Por quê? Porque a vida real não está nem aí para o IPCA. O arroz, o feijão, o gás, o aluguel, a luz, o supermercado, tudo subiu absurdamente. Só o salário que ficou parado no mesmo lugar. A dívida para o brasileiro, ela não é um luxo, ela é uma sobrevivência. A pessoa, ela não se endivida porque ela quer, mas porque ela não tem outra alternativa. O terceiro ponto é o emprego frágil, renda curta. A manchete diz que o desemprego caiu, mas o que ninguém fala é a qualidade desses empregos. Na realidade, o que está sendo criado nesse momento é somente subemprego, que paga muito mal. É gente trabalhando por conta própria e sem renda garantida. Não dá para planejar uma vida assim. Não tem como você construir uma família desse jeito. E quando não dá para planejar a vida financeira, a dívida estoura na primeira crise que aparecer. E o quarto ponto é o principal deles todos, que é o descontrole fiscal das contas públicas e a insegurança que existe no nosso país hoje. Enquanto o povo aperta o cinto, o governo gasta sem freio, ele eleva o risco do país e ele força o Banco Central a manter os juros nas alturas. A empresa desconfia, investe menos, contrata menos e o país trava de uma vez por todas. No fim das contas, a inadimplência não é simplesmente um número solto, ela é um sintoma de uma economia doente, que depende de crédito caro para girar e de um trabalhador cada vez mais endividado para sustentar o PIB do país. Só que agora esse modelo bateu no teto e não tem outro jeito, agora é somente ladeira abaixo. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Como sempre, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trago aqui você não vê sendo divulgado amplamente na grande mídia. Então compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa do WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.